Sejam A e B dois conjuntos, nós podemos definir operações sobre esses conjuntos. Operações como a união, ou seja, A união B é o conjunto que é formado por todo indivíduo X. Se o X ele pertence a A ou ele pertence a B, então é a união deles, ou seja, ele pertence a um dos dois conjuntos. A interseção A, interseção B, ele tem que pertencer a ambos os conjuntos, ou seja, ele tem que pertencer a A e tem que pertencer a B. A diferença A menos B, ele tem que pertencer a A e não pertencer a B. Muitas vezes a gente, em vez de usar o menos, usa também essa notação a barra invertida, tá? É uma outra notação também para diferença bastante utilizada na literatura. Vejamos um exemplo. Seja A igual a 1, 2, 3, 5 e B igual a 2, 3, 4. Qual é o conjunto união? A união B é o conjunto de todos os elementos que tem em A e que estão em B. Ou seja, o 1 está aqui dentro, o 2 está aqui dentro, o 3 está aqui dentro, o 5 está aqui dentro, o 2 já estava lá, em conjunto não tem repetição, 3 também já estava lá dentro e faltou o 4 que está aqui dentro. Então, o conjunto A união B são todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B. A interseção de A e B são os elementos que estão em ambos simultaneamente. No caso, apenas o 2 e o 3. Porque o 1 só está no A, o 5 só está no A e o 4 só está no B. Portanto, a interseção B é o conjunto formado por 2 e 3. O A menos o B, ou seja, os elementos que estão em A e não estão em B, são somente o 1 e o 5. Por quê? Porque o 2 e o 3, eles estão no conjunto B. Então, o que eu faço? Eu retiro eles. Então, A menos B é 1 e 5. Já o B menos A, né? Ou seja, o conjunto B que tem 2, 3, 4, menos o A, ele vai te retirar os elementos de B que não estão em A. Então, quem é que eu tiro aqui? Eu tiro 2, porque o 2 está no A. Eu tiro o 3, porque o 3 está no A. O 4 está em B, mas não está em A. Então, ele fica sendo o único elemento do meu conjunto. Então, A, B menos A é o conjunto que tem 4. Conjunto unitário, né, no caso, tem 4. Muitas vezes a gente trabalha com conjuntos de conjuntos, né? Então, se eu tenho um conjunto de conjuntos S, onde cada elemento aqui é um conjunto, eu posso definir a operação de união de conjuntos. Então, quando eu uso a representação, a união de todo o conjunto A que pertence a S, ou seja, lembrando que cada elementozinho aqui de A é um conjunto, certo? Que está nessa coleção de conjuntos S. Então, a união desses caras, tá? Essa notação está dizendo o quê? Eu vou pegar cada um dos elementos do S, ou seja, o A1, o A2, o A3, o A4, até o AN, e vou fazer a união deles. Tá? E vou fazer a união deles. Então, toda vida que eu escrevo, né? A união todo A que pertence a S do A, eu estou dizendo quem? Eu estou pegando todos os elementos de S e estou fazendo a união desses conjuntos. De forma análoga, para a interseção. Eu também posso fazer a interseção de um conjunto de conjuntos. Né? Então, A pertence a S, se é um conjunto A, quem é isso aqui? É o A1, o A2, o A3, até o AN. Certo? Vejamos aqui um exemplo. Se eu tenho 3 conjuntos, conjunto 1, 2, 3, 5, o conjunto 2, 3, 4 e o conjunto 2, 5, 6. Então, eu posso ter um conjunto S, que é formado por esses 3 conjuntos. Tá? Se eu aplicar a união desses conjuntos, né? Ou seja, para qualquer elemento
de S, elemento de S é um conjunto. Tá? Então, o que eu vou fazer? A união desses todos os elementos é fazer quem? É fazer a união de 1, 2, 3, 5 com 2, 3, 4 com 2, 5, 6. Ou seja, esse conjunto aqui é igual a quem? Aos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já se eu fizer a interseção, é a interseção de todos os conjuntos que estão em S. Ou seja, a interseção de 1, 2, 3 e 5 com 2, 3, 4 e com 2, 5 e 6. No caso, eu tenho apenas o 2 que pertence a esses três conjuntos ao mesmo tempo. Então, a resposta dele é 2. Tá? Ou seja, sempre que eu tenho um conjunto de conjuntos, eu posso querer fazer a união deles, ou posso querer fazer a interseção desse conjunto de conjuntos.